Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre e que nós tenhamos mais uma noite, né, de terça-feira aqui reunidos em pensamentos, em corações, de bastante aprendizado, com um tema muito propício, né, já que nós estamos se aproximando aí dessa transição do nosso planeta, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, é sempre muito importante nós conhecermos a doutrina espírita. A doutrina espírita ela tem que ser estudada, que como Leon Denis dizia, né? Ela é clara, precisa, concisa, capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, ela é uma ciência, ela é uma filosofia, ela é uma religião, e nós temos que ter a fé raciocinada. E é sempre muito importante nós estudarmos a doutrina, sempre conforme nós vamos evoluindo, né? Nossa percepção se torna um pouco melhor, nosso amadurecimento é maior, nós enxergamos mais novos horizontes. Então, é por isso que a doutrina tem que ser constantemente estudada e os temas das palestras contribuem e muito para isso. Além também dos estudos em grupo, que são muito importantes nas casas espíritas, elas propiciam. E, inclusive, eu aproveito a nossa abertura para dizer que nós estamos com o curso para iniciar e ainda dá tempo de fazer inscrição para participar dos cursos. Qualquer coisa é só mandar mensagem para a gente e a gente orienta. Os cursos são presenciais, tá bom? E é uma alegria receber todos aqui. A gente já está vendo aqui vários amigos aqui conosco e a gente pede para que mandem a sua mensagem, para que curtam, para que mandem os seus comentários. É sempre muito importante, porque aí a gente vai interagindo por aqui com todos, tá bom? Eu já não vou falar mais muita coisa, porque eu não quero tomar tempo, porque eu estou ansioso para ouvir o tema da palestra da noite com o nosso querido amigo Luiz, lá de Piracicaba. Gente, vocês não fazem ideia do que esse homem trabalha em prol da doutrina. Agora ele tem um grupo que ele coloca uns podcasts, são formidáveis. E se alguém quiser participar, manda o contato, a gente entra em contato com o Luiz, ele acrescenta no grupo, soma muito, ajuda bastante. E é um grande palestrante, está sempre aqui com a gente, dispensa apresentação, né? Não é a primeira vez que está aqui, é de Piracicaba. Seja bem-vindo, Luiz, à nossa casa. Obrigado, Edu. É um prazer sempre voltar a esse programa. E você comentou sobre os podcasts, foi uma coisa assim, interessante. Em 80, eu trabalhava na Caterpillar, né? E nós recebemos uma estagiária de engenharia. E essa moça começou o estágio e eu tive uma conversa com ela. Eu disse para ela, você quer aprender ou quer só fazer o relatório para a faculdade? Ela disse, não, eu vim aqui para aprender. Eu disse, tá bom, então nós vamos procurar ensinar. E aí, quando ela vinha me fazer alguma pergunta, que eu já tinha fornecido elementos para ela, eu dizia assim, então volta para a sua cadeirinha e pensa, porque você já tem condições de resolver isso aí que você está me perguntando. Daqui a pouco eu escutava ela gritar, como eu sou burra! Então, criamos uma amizade muito grande. Até hoje, nós nos visitamos. E ela, quando conheceu a inteligência artificial, aí ela me falou, Luiz, conheci um negócio que, quando eu vi, eu logo pensei em você. E me falou da inteligência artificial. Aí eu disse, Mônica, eu estou com 79 anos, chega uma hora que a gente tem que botar o pé no freio, né? Mas aí, uma semana depois, a minha filha, que é jornalista, ela assim, pai, o senhor precisa conhecer inteligência artificial. Eu assim, espera um pouquinho. Segundo aviso, em menos de uma semana, eu tenho que verificar isso. E fui ver. E aí, quando eu vi que havia condições de fazer uma porção de coisa que eu almejava, porque a literatura espírita, infelizmente, as pessoas não leem.
e eu aprendi a fazer o podcast com a inteligência Muito legal. artificial. Então, eu pego os Excelente. livros, lições e jogo no... E é uma forma de divulgar a doutrina. Então, realmente, faz um foi contato muito com a bom. Cleusa e a Cleusa vai te passando o contato do pessoal que queira Isso, participar, é você só vai mandar o adicionando. podcast. É só me mandar o WhatsApp, eu acrescento no grupo, está difundida a coisa. Beleza, Tá? Luiz? Luiz, muito obrigado, viu, em nome de todos aqui de Araraquara, por você estar aqui dedicando o seu tempo conosco. E é sempre uma alegria muito grande recebê-lo. A Cleusa está aqui já te mandando um abraço, ó, e com certeza vai ser uma noite bastante proveitosa, viu? Bem-vindo, viu, Luiz? Eu é que agradeço o convite. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês sempre. Muito legal. Então vamos na nossa prece, né? Elevar o nosso pensamento. Hoje houve o sepultamento de um tio meu, irmão da minha mãe. Eram 7 irmãos, ficaram só 2 agora. É a estrada da vida, né? E quando a gente vai num velório, num sepultamento, a gente reflete muito, né? Pena que às vezes a gente sai para fora, né? A gente já volta de novo naquele automatismo do dia a dia, e a gente muitas vezes não lembra das reflexões, né? Que a partida de uma pessoa para a parte espiritual nos traz, né? A gente tem que refletir como nós estamos agindo, o bem que nós estamos fazendo, se estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Então, hoje foi um dia de bastante reflexão para mim e para todos que estiveram aqui, né? Um exemplo de pessoa que partiu. Ele era conhecido como Bial, mas era o nome dele era Rubens, né? E muita gente não sabia. Então, que a gente possa agora, nessa elevação de pensamento, vibrar para que a espiritualidade maior o acolha, o receba, o oriente, né? Que ele receba o apoio nesse retorno à verdadeira casa, à pátria espiritual. E tantos outros irmãos, né? A gente tem visto que por falta de conhecimento, muitas vezes por uma inexperiência, enfim, tomam o rumo do suicídio e depois despertam vendo seus problemas ainda maiores, pois o espírito é eterno, né? Então, também que possamos vibrar para todos esses irmãos, né? Os casos têm se avolumando e que a doutrina espírita possa chegar cada vez mais longe, esse é o nosso papel, nessa simples divulgação que fazemos, que possa acolher corações em momento de dor, instruir esses nossos irmãos e tantos outros que passam por tantas necessidades. Obrigado, Pai, por sermos úteis, né? Por estarmos passando nessa atual encarnação e tendo essa oportunidade do trabalho, como nosso amigo Luiz, o palestrante da noite, está tendo, e tantos outros que compartilham aqui os conhecimentos, e é uma orientação muito importante para todos nós. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Grande Luiz, fique à vontade, a Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus é a sua casa, a nossa casa, e eu vou ficar interagindo aqui com o pessoal, ansioso para te ouvir, viu? Boa palestra. Obrigado. Ó, que nós... lembrando, tá formando um tempão de chuva aqui em Araraquara, você perceber que eu dei uma sumida, pode cair energia, alguma coisa, eu volto, hein? Fica tranquilo, Não, você vai fazendo a palestra, tá bom? Tá bom, fica tranquilo, fica Então, tranquilo. tá bom. Nós disponibilizamos para o Edu, para ele colocar aí no link de vocês, várias informações que cercam esse assunto que nós vamos abordar na noite de hoje. Uma das informações são os livros
catalogados no Vademecum Espírita que falam sobre a regeneração da humanidade. Então, é uma relação de dezenas de livros que nós indicamos o nome do livro, o nome do autor, o capítulo e a página onde esse assunto é abordado. Então, as pessoas que quiserem fazer uma pesquisa ampla, nós disponibilizamos lá a relação de todos esses livros que falam sobre esse assunto. Nós disponibilizamos também o artigo que deu origem a essa nossa apresentação, que foi um artigo escrito por Allan Kardec no livro Obras Póstumas. Esse artigo, quando nós o lemos, nós vimos que era muito interessante, principalmente porque desmistificava, né, todo esse assunto de uma forma muito clara, tirava todo aquele aspecto de milagre, de mistérios, de fenômenos, e de uma forma muito clara, Kardec elabora esse artigo, e foi onde nós nos baseamos para fazer essa palestra. E disponibilizamos também o link, porque quando houve aqui o Dia de Allan Kardec, e aqui em Piracicaba, em 2024, a Câmara nos convidou para fazer uma palestra no Dia de Allan Kardec. Então, aí eles reservam a Câmara Municipal, o anfiteatro, para que a gente faça uma palestra, e essa palestra vai ao ar para toda a comunidade. Então, foi feita a gravação da palestra. Foi uma palestra que eu tive a felicidade de fazer muito bem elaborada, muito bem clara, e que elucida com imagens, com tabelas, todo esse assunto com maior profundidade. Então, eu disponibilizei também o link dessa palestra. É uma palestra de 1h e pouco, mas vale a pena assistir, porque ela desce em minúcias de detalhes e realmente esclarece muito com relação a esse assunto e ao próprio Espiritismo. Então, todo esse material está disponibilizado para aquelas pessoas que quiserem se aprofundar no assunto regeneração da humanidade. Então, nós vamos iniciar, né, o assunto na noite de hoje, esclarecendo que esse assunto, regeneração, planeta de regeneração, às vezes as pessoas imaginam que foi uma coisa que surgiu com a doutrina espírita. E, na realidade, não foi. Jesus, há 2000 anos atrás, ele já falou nesse assunto. Em Mateus, capítulo 19, versículo 28, Jesus fala aos apóstolos que, por ocasião da regeneração da humanidade, quando todas as tribos de Israel, aí ele elabora toda a explicação, dizendo que o planeta Terra passará à condição de regeneração quando o reino de Deus será implantado na Terra. Então, ele mostra que isso, há 2000 anos atrás, já era previsto. E é muito interessante também, porque é mais um ponto onde, quando Jesus disse que o Consolador iria esclarecer tudo o que ele tinha dito, nessa fala dele de uma linha, onde ele só fala na regeneração, o Espiritismo aprofundou tremendamente esse assunto. Então, confirma mais uma vez que o Espiritismo é aquele Consolador prometido por Jesus, porque em mais um tópico ele esclarece, vocês vão ver isso durante a palestra, tudo aquilo que Jesus falou durante a sua estada aqui no nosso planeta. Então, nós vamos
enumerar que no Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, Kardec coloca na questão 1018 e algumas obras na questão 1019 esse assunto da regeneração. Então, colocando que é uma informação doutrinária, né? Está na base da generalidade e concordância dos espíritos o assunto regeneração da humanidade. Tudo aquilo que foi esclarecido e ampliado depois só veio a enriquecer esse assunto. Nós temos várias obras espíritas que nos contam sobre isso e elaboram para que a gente possa entender com profundidade esse assunto. Assim como nós que evoluímos, os planetas também evoluem. A Terra já foi um planeta primitivo. Por volta de 6.000 anos antes de Cristo, seria um período que a Terra viveu essa primitividade. A partir de então, depois começou a fase de provas e expiações, e nós já estamos nesse terceiro estágio, que é a fase de regeneração. Os planetas, assim como os seres humanos, evoluem. Eles evoluem sobre o aspecto geológico, se tornam, né, menos graves nos fenômenos que ocorrem, vão arrefecendo os fenômenos naturais, propiciando uma vida muito mais tranquila no planeta. Basicamente, em que consiste isso? Todos nós recebemos do plano espiritual a oportunidade inúmera de nos corrigirmos. E todos nós sabemos que todo ser humano, nenhum deles se perderá. Então, aquilo que nós hoje estamos vendo, seres como o Escadinha, o Elias Maluco, esses políticos que ficam se locupletando, né, das verbas públicas e dinheiro que era para ser usado para doentes, que eles roubam aí, que a gente está assistindo isso de camarote e há muito tempo. Todos esses espíritos, em algum momento do seu processo evolutivo, eles conseguirão se transformar. Jesus, há 2.000 anos, nos falou e é uma realidade. Nenhuma ovelha se perderá. Mas o que acontece nesse processo onde a humanidade comete erros, faz bobagens, e as igrejas, as religiões, criaram, inclusive, a questão do inferno, onde uma certa parcela da população que foi boazinha vai para o céu, e a outra que errou vai para o inferno, inventou a questão do diabo, tudo isso que as igrejas colocaram, né? E afirmando, inclusive, que eram coisas provindas de Deus, a doutrina espírita nos mostra de uma forma evidente, e no livro básico do cristianismo, que é a Bíblia, que são coisas incluídas na religião, no sentido de confirmar dogmas que foram impostos à humanidade. E, na realidade, foram distorções. Aqui eu abro um parênteses para uma informação muito importante. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade, naquela famosa frase que o Espírito Verdade diz: Espíritas, amai-vos e instruí-vos.
E o Espírito Verdade coloca aí uma informação muito importante, que no Evangelho, aquilo que não é da lei de Deus é do Evangelho dos homens. O Espírito Verdade traça isso de uma forma muito clara. No livro Roma e o Evangelho, não sei quantas pessoas já tiveram oportunidade de conhecer esse livro, mas esse livro foi editado por volta de 1873. Ele foi editado por padres e bispos. Vocês ouviram bem. Padres e bispos publicaram esse livro. E eu vou contar a história desse livro. Certos padres, em uma certa região da Espanha, eles acharam estranho que a igreja combatia o espiritismo de uma forma muito clara e muito evidente, e de uma forma muito assintosa. E eles perceberam que a Igreja Católica ela não combatia o materialismo da forma como combatia o espiritismo. E eles se perguntaram, espera aí, o materialismo é completamente contra a religião. O espiritismo, bem ou mal, estejamos ou não de acordo, ele fala de Deus. Ele prega o evangelho de Jesus, ele prega o amor, ele prega a caridade. Eles estranharam a atitude da igreja que eles pertenciam e resolveram conhecer o espiritismo. Então eles se propuseram a mergulhar no espiritismo para conhecer. Se nesse mergulho eles percebessem alguma distorção muito clara, logo de começo, eles encerrariam as suas reuniões e começaram a realizar reuniões mediúnicas dentro da igreja. Padres e bispos se reunindo em reuniões mediúnicas, evocando espíritos que se manifestavam com relação a tudo aquilo que eles queriam saber. Eu nunca vi um livro espírita mencionar alguma fala de Jesus. Nesse livro tem uma linha pronunciada por Jesus. Eu não ouso dizer que não foi Jesus que falou aquilo. E vocês sabem o que Jesus falou? O meu evangelho é a lei. O que não está de acordo com a lei é do evangelho dos homens. Ele repetiu a frase do Espírito Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí é um sinal evidente com relação à origem desse livro. Esse livro tem mensagens de Maria, de José, de Paulo, de Pedro, praticamente de todos os apóstolos. E mensagens lindíssimas. Esse livro está disponibilizado na internet em PDF. Se você colocar lá no Google, Roma e o Evangelho, PDF, esse livro você vai conseguir. E ainda existem alguns exemplares, porque a FEB publicou esse livro. E na estante virtual, que é um sebo digital, ainda tem alguns exemplares, eles são meio caros, mas você encontra, às vezes, alguns exemplares desse livro, Roma e o Evangelho. Eu tenho um exemplar e eu cataloguei no livro, no Vadimecum Espírita. Está lá catalogado todo esse livro. É um livro maravilhoso. Foi um livro realmente com existência total do plano espiritual, porque era um livro muito importante, porque surgiu no seio da religião católica. E esse livro
até hoje circula. O catolicismo não quis publicar, ele foi publicado à revelia do Vaticano, e houve, inclusive, vocês vão encontrar no livro, reuniões onde o Papa enviou o seu secretário para espionar a reunião e fazer o relatório para o Papa. Quer dizer, eram reuniões que o Papa acompanhava de longe. Isso no seio da religião católica. E aqui nós já vamos abrir um parênteses para mostrar com relação aos planos divinos e ao plano do homem. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós, nas nossas instituições, às vezes a gente se exime da responsabilidade da liderança. Mas existe muita gente que adora a liderança porque lhes dá poder. O que aconteceu com a igreja? No judaísmo, o que aconteceu? Os sacerdotes assumiram o comando do judaísmo. No judaísmo, Isaías anunciou que Jesus viria no seio da religião judaica. E Jesus veio, conforme as profecias, no seio da religião judaica. A religião tinha as festas, e todos nós conhecemos, a Bíblia demonstra isso com abundância de detalhes, que Maria levava Jesus em todas as festas religiosas do judaísmo. E o que aconteceu com Jesus? Que nasceu dentro do judaísmo, pregou no judaísmo, porque o plano divino era que o cristianismo surgisse dentro do judaísmo, que já tinha uma base formada. E para a divulgação do cristianismo, essa base seria uma alavanca tremenda. Mas o judaísmo tinha líderes que tinham poder. E esses líderes, normalmente, começam a distorcer aquilo que a espiritualidade recomenda de uma forma muito clara. Fiquem com as coisas do céu. Abandonem as coisas da terra. Mas, normalmente, essas pessoas que exercem o poder começam a se relacionar com o poder temporal e a pegar o gosto do poder temporal. E como Jesus veio trazer uma mensagem que contrapunha com aquilo que o sacerdotalismo fazia do judaísmo, não foi bem quisto, não foi bem recebido. Porque iria exigir do sacerdotalismo judaico um sacrifício que ele não estaria disposto a arcar, que era a simplicidade, a divisão, né? O amor a todos, servir a todos e não ser servido, não ter o poder sobre as coisas. Que aquele que quisesse ser o maior deveria servir a todos, e isso não satisfazia aqueles líderes na ocasião. Jesus surge no seio do judaísmo, mas foi tirado fora, não serviu. O plano divino não foi aprovado pelo poder temporal. Jesus foi excluído. O que aconteceu com o Espiritismo? O Espiritismo surgiu aonde? Os médiuns, quando o surgimento do Espiritismo, não eram espíritas, não tinham casas espíritas, não existia casa espírita. O Espiritismo não existia. Existia católicos, judeus, ateus, e esses médiuns eram todos dessas religiões. Existem livros inúmeros que contam a história desse tempo, e livros escritos por reverendos evangélicos, e dizendo o seguinte: nós precisamos tratar bem os espíritas, porque senão eles se afastarão da igreja. E eles são muito úteis à igreja, porque é um pensamento diferente. Nós precisamos estudar, nós precisamos analisar. Então, o Espiritismo surgiu também no seio das religiões,
Porque a base do protestantismo e do catolicismo seria uma maravilha para a divulgação da doutrina espírita. E essa divulgação não pôde ser feita porque o espiritismo, que deveria ser introduzido nas religiões, ele foi expulso pelo poder temporal das religiões. Se tornou uma religião. E aí que entra o ponto. Nós temos 2 livros maravilhosos, Roma e o Evangelho, que fala sobre essa regeneração, e A Caminho da Luz, do Emmanuel. Tem uma outra obra do Edgar Armond, que fala sobre Capela, os exilados de Capela. O que aconteceu nesse orbe de Capela? Aquele planeta, ele chegou no estágio de regeneração como a Terra está passando agora. Isso há 6, 10 mil anos atrás. Nessa ocasião, o plano espiritual, como já tinha dado inúmeras oportunidades para estes espíritos se endireitarem, se colocarem na linha, e reiteradamente esses espíritos sempre procuraram o mal, e principalmente aqueles que fomentam o mal, de onde emana o pensamento e o comando do mal. A regeneração, não imaginem que seja expurgar todo mundo que erra. Erro brutal. A regeneração é um expurgo daqueles espíritos que reiteradamente já receberam oportunidades e não se emendaram. Então, em Capela, isso já se passou há mais de 10 mil anos atrás, esses espíritos tiveram que migrar para um planeta primitivo, que era a Terra. Foram migrados para a Terra, que se encontrava no período primário, do seu estágio primitivo, porque também iriam trazer para a Terra um desenvolvimento intelectual. Eles trariam toda a sua bagagem de mal, porém trariam também todo o seu conhecimento, toda a possibilidade de avanço intelectual. O que é que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos fala de paraíso perdido. Todo mundo lembra disso. E não faz sentido? Paraíso perdido? Para esses espíritos que estavam em Capela e tinham todo o conforto de um planeta desenvolvido, com o desenvolvimento das ciências, da medicina, e de repente migram para um planeta que nem sequer tinha condições de detectar, sobre o aspecto da medicina, se alguém tinha algum problema no coração. Eles simplesmente morriam e não sabiam de quê. Então, eles criaram a ideia do paraíso perdido, que seria a saída de onde eles estavam por reiteradamente permanecer no mal. E outro lance muito claro, e a Bíblia registra: pecado original. Qual é o pecado original desses espíritos? A reiterada permanência na maldade. Não se dobraram às amplas oportunidades que tiveram em Capela. E originou a migração de cada um desses espíritos. Muitos desses espíritos retornaram com o tempo, a partir do momento que se emendam, que finalmente se dobram à transformação. Muitos desses espíritos retornaram à sua pátria original, mas deixaram um legado aqui entre nós,
que alavancou o progresso da humanidade. Então, tudo aquilo que a doutrina nos fala sobre esse movimento de provas e expiações para a regeneração não é um fato novo, é um fato que se repete. E você obedece, você percebe que é mais ou menos uma lei natural. No progresso dos mundos, isso é um processo natural. Aqueles espíritos que já se convenceram que tem que permanecer no bem, que tem que fazer a coisa boa, migram para a regeneração. E aqueles espíritos que reiteradamente não se convenceram disso e permanecem querendo fomentar o mal naquele planeta que vai crescer, eles são obrigados a migrar. Então, esses espíritos fomentadores do mal, no atual momento da Terra, migrarão para um planeta que ainda se encontra no estágio primitivo, como a Terra se encontrava há 6.000 anos atrás. Nós, ao longo de todo esse tempo que temos estado presentes aqui, o Edu acabou de mencionar na sua fala, a doutrina espírita é uma doutrina de estudo, de conhecimento. Isso não basta. Nós não estamos falando que isso é o principal, é a base de tudo. Nós estamos falando que nós precisamos estudar para desenvolver a fé raciocinada. Sem o estudo, nós não temos condições de participar desse momento de regeneração. Vocês, às vezes, ficam preocupados, será que eu vou estar na regeneração? Eu não tenho dúvida nenhuma. Todos aqueles que estão nos ouvindo estarão na regeneração. Mas se prepare. A regeneração não vai ser moleza para ninguém. O planeta expurgará esses fomentadores do mal. Mas nós conhecemos milhares de espíritos que são como teleguiados desses que fomentam. Nós cansamos de ver essas almas botando fogo em ônibus, né? Essa gente no Congresso que se deixa comprar. Esses espíritos que hoje caminham no mal por influência dos fomentadores, eles também continuarão no planeta de regeneração. E cairão no nosso colo. Reencarnarão como meu neto, como o seu filho. E nós vamos ter a incumbência de reeducar esses espíritos. Não vai ser moleza. Qualquer pessoa que trabalha sabe como é difícil colocar numa linha aquela criatura que já tem vícios, aquela criatura mal acostumada. Eles gostam de pegar pessoas a serem formadas, porque não precisa acabar com os vícios, é só ensinar a coisa certa. E nós vamos pegar esses trombadinhas, essa turma toda que foi influenciada até agora por esses fomentadores do mal, nós teremos eles como nossos netos, nossos filhos, nossos irmãos, para reeducarmos. Nós vamos precisar de muita bagagem para essa tarefa árdua que nos espera nesse planeta de regeneração. É uma tarefa dura que nós precisamos nos preparar para estarmos em condições de educar essa gente, de orientar essa gente. Gente, o Espírito Verdade, depois de pedir que a gente se instrua,
ele começou um trabalho de planejamento e execução nos livros de natureza mediúnica para nos dar elementos para estudar. Talvez a gente não tenha prestado atenção nesse tempo todo, mas quanto trabalho que a espiritualidade teve para nos dar esse acervo imenso de obras mediúnicas para que a gente pudesse estudar. O Chico, vamos falar dele que está mais perto e a gente acompanhou mais de perto, ele editou 450 obras. Antes da primeira obra dessas 450, Chico já tinha psicografado muita coisa. Ele, inclusive, mantinha a ilusão de que pudesse publicar aquilo lá. E o Emmanuel mandou ele jogar tudo fora, porque aquilo tinha sido só treinamento. O Chico, com muita pena, entregou tudo aquilo para ser rasgado e jogado fora. Mas foram treinamento que o plano espiritual fez com ele para deixá-lo numa situação mais aprimorada para começar a produzir as obras mediúnicas. Agora eu convido vocês a refletirem. Qualquer centro espírita tem aí uma biblioteca de umas 2.000 obras tranquilamente. E quando você vai pegar a estatística, o centro emprestou 5 livros por mês. Isso é um absurdo. Isso não existe. Tem um acervo de 2.000 para 5 exemplares serem examinados por mês pelos membros da Casa Espírita. Não faz sentido. Então eu pergunto, você já imaginou você chegar no plano espiritual e o seu anjo da guarda, que passou uma encarnação do seu lado e você nunca lembrou dele, inclusive nos seus momentos de aflição? O que acontece conosco? Momento de aflição. Você bate o carro, fica perdidão. Você fica correndo atrás de um telefone para ligar para sua mulher, para o seu pai, sua mãe. Teu anjo da guarda está do teu lado. Está andando, correndo atrás de você e você não percebe. Você não se toca que você tem um anjo da guarda, que você é acompanhado por esse anjo da guarda permanentemente. E aí, depois de quase 1 hora, consegue um telefone. Ai, mãe, pai, vem aqui me acudir. Gente, a doutrina espírita é clara. Nós precisamos ter o conhecimento para desenvolver essa fé raciocinada. Nós temos espíritos que nos acompanham permanentemente. Principalmente se você faz o bem. Se você colocou na sua cabecinha que deve fazer todo o bem que puder, você não faz ideia do número de espíritos que te acompanham. Todo espírito no plano espiritual bom, ele está louco para ajudar alguém que trabalhe no bem, para intuir. E nós perdemos esse tempo. Nós não temos essa consciência. E precisamos desenvolver essa consciência, porque nesse planeta de regeneração vai precisar muito desse tipo de mão de obra consciente. Jesus não vai, por um passe de mágica, virar uma chavinha e nos colocar no planeta de regeneração. Já estamos nele há muitos anos. É um processo secular. Como é que nós vamos perceber essa transformação? Até então, nós ficamos olhando para o céu, esperamos fenômenos atmosféricos, fenômenos geológicos. E, na realidade, nada disso que vai acontecer. Se você lê o artigo do Allan Kardec lá nas Obras Póstumas, você vai ver de uma forma clara que Kardec afirma de forma textual:
não vai acontecer nenhum milagre, nenhuma transformação geológica no planeta. O que vai haver uma transformação é de pessoas. O nascimento é comandado pelo plano espiritual. Não nasce quem quer. Nasce quem o plano espiritual classificou para candidato ao nascimento. E espíritos de nível mais aprendiz vai dar lugar àqueles espíritos que já no plano espiritual e em vidas anteriores mostraram maior sabedoria, maior evolução. Então, o número de espíritos de classe mais elevada, de padrão vibratório mais adequado, que vai reencarnar nesse período, é enorme. Você já já fez essa experiência? Se não fez, procure fazer. Pega um vidro de tinta preta, bota num copo d'água e coloca esse copo debaixo de uma torneira. Aí você abre a torneira e você vai ver que a água limpa vai entrando no copo e a água suja vai saindo. E num breve espaço de tempo, você vai ver que aquela tinta escura que estava dentro do copo, escurecia todo o copo, ela vai clareando, vai clareando. E se você aumentar o volume de entrada de água, cada vez mais esse copo vai ficar com água limpa. É isso que vai acontecer. O número de espíritos mais elevados vai começar a influenciar positivamente o inverso de que nós tivemos até agora, onde o mal impera, onde o poder se apodera, e nós vamos ver lideranças muito mais multiplicando os fatos positivos. Nós vamos ver que a moral vai sendo substituída por coisas positivas. Tudo isso que nós estamos assistindo até agora, dessa influência negativa, dessa nuvem escura que nos cerca, porque hoje a lei é da vantagem, né? Vantagem material. Mas quando essas lideranças começarem a coordenar e a fazer valer o plano espiritual, essa liderança construtiva, positiva, vai começar a influenciar muito mais essa humanidade. É aí que vai se processar a regeneração. É aí que vai se processar a transformação. E nós vamos precisar colaborar nisso, nessa tarefa de reeducar essa massa que precisa ser reeducada, porque esteve até agora sob uma influência péssima, que migrou para um planeta primitivo, mas essa massa precisará ser reeducada. E a nós vai caber essa tarefa. Então, vamos aproveitar hoje, porque hoje ainda dá para a gente se preparar. Tem mais uma coisa que eu gostaria de enfatizar. As pessoas, às vezes, confundem inspiração com intuição. A inspiração, ela vem de fora da caixa. A intuição, ela emerge de dentro da caixa. O que é isso com relação a nós? Quando um espírito nos inspira, ele coloca ou sugere-nos uma ideia que não é nossa. Ela vem de fora e nós não temos muita noção sobre aquilo. Mas a intuição não. O espírito retira de dentro de nós, de experiências em vidas passadas, aquisições que nós tivemos oportunidade de desenvolver em encarnações anteriores, esses espíritos
extraem da nossa memória evolutiva essas informações e trazem à tona para que nós possamos usar. E outra bagagem de intuição que nós podemos acumular e melhorar é através dos livros. Raciocinem um minuto só. A Sueli Caldas Schubert tem uma obra, Obsessão e Desobsessão. Nessa obra, ela conta a experiência de 18 anos na área de desobsessão, num livro de 220 páginas. 18 anos de experiência, ela nos passa a informação através do livro. E nós, se estudamos um livro desse, assimilamos a informação em 2 horas, em 4 horas, em 2 dias, em 6 meses. Depende do tempo que nós levamos para estudar um livro. Então, procuremos, através das obras literárias espíritas, aumentar a nossa bagagem para podermos intuir muito mais futuramente. Porque o próprio Kardec deixa de uma forma muito clara: a mediunidade do futuro será a intuição. Meus amigos, eu encerro essa minha fala, que nós possamos entender que nós não somos mais aquela plateia que ia nos templos assistir uma missa ou um culto evangélico. Nós somos espíritas. Nós não temos nos dirigindo padres e pastores. Nós temos espíritas com muito boa vontade em divulgar a doutrina espírita. Espíritas que devem ser copiados, devem ser imitados, porque cada espírita tem que construir a sua bagagem intelectual através desse acervo que nos foi dado de mão beijada e que a Casa Espírita oferece gratuitamente para que a gente possa ficar com ele 15 dias em casa e ler essas obras. Eu agradeço a atenção de vocês e recomendo que examine aquele material que eu já deixei com a Cleusa e, principalmente, que assistam a palestra que eu fiz na Câmara. O som está com um probleminha, mas dá para assistir ela inteira, que vocês vão absorver muito mais de tudo aquilo que eu falei na noite de hoje. Obrigado pela atenção. Obrigado, Edu, pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu, Luiz? Ó, perfeito, Luiz. Nós não temos, nós somos espíritas, é diferente, a doutrina espírita precisa ser estudada, praticada. A quantidade de livros, a filha da Cleusa, a Silvia, que coordena a nossa biblioteca, é muito próxima daquilo que você disse. Realmente, nós temos pouca frequência, poucas obras são retiradas, e o que mais incomoda, né, o espírito, a hora que a gente chega lá do outro lado, é a consciência do tempo perdido. Né? O que nós estamos fazendo com o tempo? Edu, para a construção do Vademecum, eu li aproximadamente 750 livros. Nossa! Alguém pode perguntar assim, é muito. 750 não representa 2% dos livros espíritas publicados. Eu coloquei no nosso grupo lá da Sociedade Beneficente da Escola do Mestre Jesus todos os links para o pessoal se aprofundar tudo e aproveitar, né, para ter esse aprofundamento no estudo da doutrina, porque ela nos dá essa fé alicerçada, né, explica tudo. Então é isso que encanta na doutrina, e ela é simples, ela não nos impõe nada, né, Luiz? É algo que nós vamos fazendo conforme o nosso amadurecimento, sabe? Então, é isso que encanta na doutrina espírita, e nós não podemos perder a oportunidade de estudá-la, principalmente. Obrigado, viu, Luiz? Muito bom tê-lo aqui, uma alegria.
A Cleusa está falando aqui que parece que você volta, eu vi aqui num comentário dela, ela falou até junho você volta conosco. Fique inteiramente à vontade, que para mim é um prazer estar com vocês. Que legal, Luiz, muito bom. Luiz, antes de eu te pedir para fazer a prece de encerramento, eu gostaria só de avisar a todos, né, que na próxima terça-feira é o Aloísio Sônego, o palestrante. Todos já conhecem, palestras excelentes. E no domingo, presencialmente, lá na nossa casa, nós teremos João Henrique Gião Borges. O Gião é doutor em Química, é coordenador de cursos aqui na Uniara, na Universidade de Araraquara, professor, e ele traz esse lance da ciência, né, aliada à doutrina. Então é um negócio assim imperdível, todos estão convidados, tá bom, pessoal? Domingo, 9 horas da manhã, lá no Mestre Jesus. Tá legal? Obrigado pela presença de todos. Contamos com vocês aqui na próxima terça-feira. E agora, Luiz, você poderia fazer a prece de encerramento para nós? Mestre amado Jesus, nós te somos gratos pela oportunidade de comentarmos sobre essa doutrina maravilhosa, o Evangelho de Jesus, e que nós possamos, através dessa nossa fala, conseguir que as pessoas reflitam sobre a responsabilidade que cabe a cada um de nós em futuras execuções desse planeta de regeneração. Estaremos todos aqui, estaremos incluídos dos trabalhos desse planeta e receberemos incumbências muito difíceis, porque esses espíritos que hoje, por influência dos maus, exercem toda essa barbaridade que nós assistimos, nós seremos os responsáveis pela sua reeducação. Ampara cada um de nós, que nós possamos aproveitar o restante da nossa reencarnação para nos prepararmos para o amanhã. Obrigado por tudo, Senhor, e abençoa essa instituição que nos acolhe na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Aqui agora, pelo menos no bairro que eu estou, chovendo muito. Mas, nosso link ficou perfeito. A gente agradece todos que estiveram aqui conosco. Convida para a próxima terça-feira. Mais uma vez, grato, viu, Luiz? Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Muita luz, muita paz. E eu falo sempre, não adianta ficar assistindo palestra. Não adianta ir na casa espírita e continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, esperando resultado diferente. Espírita, use a inteligência. O estudo tem que ser colocado em prática, senão é letra morta. É isso o principal, a prática de tudo que nós estamos aprendendo, né, Luiz? Isso aí. Um abraço para todos. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira.